Olá, acadêmicos. Então, a gente está estudando agora a parte de funções. A primeira função que a gente vai ver é a função afim. Então, o que seria uma função afim, né? Uma função é uma aplicação aí, certo? Definida de R em R, ou seja, geralmente o conjunto, né, que é o domínio e a imagem dessa função é os reais, ou seja, a função vai de R em R, certo? Os reais são reais. Claro, existem funções que vão ser limitadas em relação ao seu domínio ou à sua imagem, mas de modo geral aí é uma função afim a uma função definida de R em R. É, nesse caso, ele associa cada valor do x do seu domínio, né, a uma imagem, né, nosso f de x. E nesse caso, de modo geral, nosso f de x tem essa forma, né, ax mais b, sendo o meu a diferente de zero obrigatoriamente, né? Porque senão ficaria apenas a função f de x igual a b, seria uma função constante. É um caso particular, a gente pode dizer assim uma função, mas não é o caso geral que a gente vai estar mais acostumado a ver, certo? Tem um exemplo aqui, a função y ou f de x igual a 3x mais 2, certo? Nesse caso aqui, meus coeficientes, né? O meu a, ele é 3 e o meu b, ele é 2. Daqui a pouco a gente vai ver que esses coeficientes têm um nome, tem em relação até o próprio gráfico, né, que a gente vai fazer da função, que é uma reta, mas a priori essa é a definição inicial de função afim, certo? É, o gráfico da função afim, ela é uma reta, como falei anteriormente, né? Então, como é que a gente pode fazer? Para iniciar ela com um caso particular, a gente vai entender assim, uma forma de entender como é que a gente pode fazer esse gráfico da função afim. Um caso particular é a função identidade, né? Que tem essa forma aqui. Ok? Y igual a x. Nesse caso aqui, o que acontece? O meu A, ele existe, né? Ele pertence aqui ao reais, o número constante de frente de zero. Já o B, que é o outro coeficiente, ele é igual a zero nesse caso aqui. Ok. Então, esse é uma função em que é conhecida como função, é conhecida como uma função linear, certo? E ela vai depender em relação aí, o valor do A, né? A sua inclinação da reta, se é uma reta crescente ou decrescente. A priori, bora imaginar o seguinte. O primeiro caso particular é quando o meu A ele é igual a 1, certo? Igual a zero a gente viu, né? Que não vai cair, é um caso muito constante, não é o nosso caso aqui. Quando o A é igual a 1, a nossa função, ela simplesmente ela forma x, ok? Essa função aqui, ela tem um nome, é um caso particular, é chamada de identidade, certo? E o gráfico dela, a gente vai traçar aqui agora, deixa eu colocar aqui, é da seguinte maneira, né? Aqui eu vou traçar meus eixos, vou ter que as abscissas, as ordenadas, né, que são aí em relação ao sistema do R2, né, o plano cartesiano, e o nosso gráfico vai ser uma reta, né? Ele vai cortar aí mais ou menos em 45 graus o nosso sistema de coordenadas, né, no meio, ok? É, esse gráfico aqui, cara, ele se prolonga, né, dependendo do conjunto aí que é o domínio da função. Nesse caso aqui, y é igual o ax, nesse caso aqui meu x é meu y igual a 1, então y igual a x. Então, para todo o valor do x, aqui meu desenho não está muito bem é, composto, mas para cada valor do x ele vai ter uma imagem, né, correspondente a ele. Nesse caso aqui, vai ser igual, né? Então, por exemplo, se a gente for criar uma tabela, vai criar uma tabela aqui com os valores, certo? Seguinte forma. Eu vou ter que os valores de x e os valores das imagens aí em relação à função. Então, vou criar aqui rapidinho um domínio. Pode ser positivo mesmo, mas tanto faz positivo ou negativo, vai dar certo. Vou fazer do zero, né? 1, 2, 3, 4, 5. São alguns valores aí inteiros, né, naturais em relação ao domínio. Então, a imagem, pela lei de formação, é o próprio valor do x. Então, aqui é 0, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, de fato, isso aqui é uma função que a cada valor do x corresponde a ele mesmo, né? Por isso que eu tenho o nome de identidade. E é um caso de uma função linear
ou função afim, né, nesse caso chamada de função linear, aí, beleza? Então, essa é a ideia. Um outro caso particular é quando o meu A ele é negativo, né? -1. Nesse caso, eu vou ter uma inclinação diferente. Então, aqui eu vou traçar novamente o meu sistema de coordenadas para cá. Melhor, eu vou traçar ele com todos os eixos aqui, da forma aqui. Pronto, certo? Novamente aqui eu tenho abscissas ordenadas. Lembrando que aqui é a origem do sistema, né? À direita tem os valores positivos, à esquerda negativos, que se estendem de forma infinita. Eu vou traçar aqui uma reta, que é o caso em que o meu A, meu coeficiente, ele é negativo. Opa. Ele seria mais ou menos assim, ok? Então, novamente, ele se estende com um domínio todo real, né? Então, essa função aqui é quando o meu coeficiente A ele é -1, é uma função decrescente aí. Então, basicamente, a função seria y igual a menos x, certo? Então, novamente, vou trazer aqui um gráfico, ou melhor, uma tabela com os valores. Vejamos aqui. Seria esse valor aqui, certo? E eu posso aqui traçar os valores de x e y novamente. Então, nesse caso aqui, vou pegar um domínio maior já, do -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3, certo? E as imagens são correspondentes aqui à formação dele, né? Que é -x. Então aqui é 3, 2, 1, 0. Aí já inverte aqui, -1, -2, -3. E assim por diante, né? Então para cada imagem dela eu vou ter o inverso dela, né? O oposto em relação ao seu sinal, certo? Ok. Outro caso que a gente vai começar agora a ver é quando eu começar a generalizar essas funções. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou tratar a gente viu, né, que y é da forma ax mais b, certo? Inicialmente aí, esse nosso y, melhor, nossos coeficientes, o a e o b, eles têm uma função que é determinar como é que a função vai se comportar em relação aos valores do x, né? Ou seja, quais são os valores do y, vai depender dos coeficientes também. E a gente viu que o y determina mais ou menos a inclinação ali, né, da nossa reta, né? Se ela é positiva, crescente, se ela é decrescente. E o valor do b é o valor que ele vai cortar o nosso eixo em algum momento, né? É um valor que a gente chama de linear. Então aqui, ó, fazer o gráfico, melhor, bora pegar um exemplo. O y é 2x mais 1, certo? Ok. Se a gente for analisar aqui, se a gente pegasse apenas a função linear y 2x, ela é parecida com a função de identidade, né? O que muda é o nosso coeficiente aqui, ó. No caso aqui é igual a 2. Nesse caso, esse 2, ele fala que eu vou dobrar o número, né, a cada valor do x que vai ser dado. Então, se a priori aqui, eu peguei a identidade, né, mais ou menos que eu tracei aqui, mas já vou traçar novamente. Pegar aqui o eixo. Pronto, sistema de coordenadas, x e aqui y, certo? Traçar aqui o gráfico, como falei para vocês, ele é mais ou menos assim. Aqui, pronto. Esse é o gráfico da função y igual a x, né, que é a identidade. Só que agora ele está falando que esse cara aqui ele dobra a cada valor do x e vai dobrar, né? Se ele vai dobrar, ele vai crescer mais. Então a tendência essa inclinação é ela ser ainda mais inclinada em relação ao eixo x. Então a ideia é o seguinte: o meu gráfico agora, que é essa função, que é 2x, ele vai ter mais ou menos essa cara aqui. Ele vai ser um pouco mais inclinado do que em relação a função x igual a y. Então, esse cara aqui é y igual a 2x, certo? Então, perceba que, por exemplo, se eu pegar aqui uma tabela de valores, x vai sempre dobrar. Ele vai dobrar automaticamente, né? Ele vai crescer mais rápido em relação aos valores. Então,
Para fazer aqui uma tabela rápida, pegar o valor de x e de y aqui. Então, pegar um domínio aqui de -2, -1, 0, 1 e 2. Quando eu passo agora os valores em relação à lei de formação, que é do x, eu vou ter o seguinte, que vai dobrar. Então, aqui é -4, aqui seria -2, aqui é 0 mesmo, aqui é 2, aqui é 4. Então, perceba que a cada valor ele vai dobrando. Então, aqui, que eu cogitei que ele é 2, a imagem dele, está bem aqui, vai ser 4, né? Então, e tende a ser mais inclinado em relação à identidade. Beleza? Então, essa é uma característica que a gente vê. Outro caso é quando ele é negativo, né? Então é análogo, o negativo a gente só vai inverter o nosso gráfico, aí vai ser decrescente agora, vai ter coeficiente negativo, né? Mas a ideia é a mesma, né? Ele vai ser mais inclinado em relação aos eixos, ok? E o 1 que aparece aqui, ele vai nos dar o valor que vai determinar no eixo Y, né? Porque basicamente a gente vê o seguinte, que o meu Y, a lei de formação é 2x mais 1, certo? Se a gente olhar aqui de certa forma, se a gente pensar que esse termo ele é igual a zero, sobra aqui o meu y é igual a 1. E, ou seja, ele está dizendo que em algum momento a função ela vai cortar no eixo y, que é das ordenadas, igual a 1. Então, bora só analisar o seguinte, ó. Traçar aqui meus eixos. Novamente, eu vou partir da ideia já da função que vai passar aqui pelo zero, né? Então, se caso não tivesse o valor do y igual a 1, ou do b, no caso, que é o coeficiente linear, ele seria mais ou menos assim, né? A nossa curva, como eu falei anteriormente. Tem um pouco mais inclinado, né? Mais ou menos assim, ok? Só que agora ele vai se deslocar essa minha reta ou para cima ou para baixo em relação ao eixo y, que é o eixo aqui das ordenadas. E esse valor que será deslocado é justamente o valor que aparece na minha função. Nesse caso aqui, ele colocou o meu b igual a 1, significa que eu vou deslocar esse meu gráfico para cima, né? Em uma unidade aqui, nesse exemplo. Então, é como se eu pegasse essa minha curva, né? Traçar, na verdade, outra aqui. Esse aqui. E ter uma nova função, mais ou menos, que passa por aqui. Certo? Para ela passa por aqui. Ela vai ter a mesma inclinação, porém, ele vai cortar o eixo Y um valor bem aqui. E nesse caso aqui, eu vou dizer que é 1. O gráfico não está bem na escala, mas essa é a ideia. Então, como se eu pegasse esse gráfico aqui e deslocasse ele ou para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, seria uma unidade. Então, vou traçar aqui esse gráfico dessa função. Então, tá aqui os eixos, certo? Aqui é x, aqui é y. E esse gráfico aqui da função y igual a 2x é o que? É o gráfico que vai cortar o eixo y no 1. Então, seria mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, certo? Claro, novamente, isso se prolonga porque eu estou definindo isso para tudo reais. Quando não vem explícito o domínio da função, a gente vai apenas dizer que a função está definida no tudo reais, certo? Mas, claro, a gente vai analisar como é que ela é. Então, nesse caso aqui, eu vou ter alguns valores que nos vão nos corresponder em relação à função aí. Aqui é o valor que vai cortar o eixo x, né? Melhor, desculpa, o eixo y, que eu sei que é 1, porque eu vi que deslocou uma unidade. Aqui é o valor quando ele for cortar o eixo x quando o meu y for igual a zero, certo? Então, nesse ponto aqui, o meu y é igual a zero. Então, se o meu y é zero, significa que 2x mais 1 é igual a zero. Isso aqui implica que o meu x é menos 1 dividido para 2, certo? Que seria esse valor bem aqui, nesse pontinho, ok? E o 2 justamente é a inclinação em relação a essa nossa reta aí, ok? Então, uma das aplicações que a gente pode já analisar em relação a gráficos da função afim
a gente vê a questão do gráfico como visualizar soluções de equações, né? Ou até mesmo a solução da função. Nesse caso aqui, bora pegar um exemplo da seguinte maneira. Eu vou criar aqui um sistema de equações. A primeira equação, x menos y igual a 3, menos 3 e 2x mais y mais 3y igual a 4, certo? É um sistema que tem duas equações. Então aqui eu vou ter a primeira equação e aqui a segunda equação. Quando eu falo em resolver um sistema de equações, significa que eu quero encontrar dois valores, né? Nesse caso aí, o x e o y. E esses dois valores são os valores em que cada uma das equações eu vou se encontrar, porque está pedindo que a solução do sistema, né? Então os valores são iguais, tanto para a primeira equação como para a segunda. Quando eu faço isso, geometricamente, eu estou falando que eu quero encontrar aí dois valores que vão dois pontos, um ponto na verdade que vão se encontrar nas duas equações, certo? Só que essas duas equações são equações de primeiro grau, né? E elas têm essa relação com a função afim, né? Então, a primeira, a gente pode reescrever ela como uma função do primeiro grau ou uma função afim. Que seria o seguinte, né? X menos y igual a menos 3. Eu sei que eu preciso ter uma variável que vai ser uma variável dependente, outra independente. A que depende vai ser o y e a dependente vai ser o x. Eu vou reescrever essa minha equação na forma de uma função. Então seria basicamente y igual a x mais 3, certo? Essa aí seria a equação, a função, né, que poderia ser reescrita a partir da equação. Então, f de x seria x mais 3. É um exemplo aí. O outro ponto, a outra equação, a segunda, mesmo processo. Eu vou ter isolar meu y, eu vou ter uma relação entre x e y, nesse caso seria uma função. Então aqui eu vou ter o seguinte, né? A equação é 2x mais 3y é igual a 4. Isso aqui implica, eu vou isolar meu y, posso dizer que 3y é igual a 4 menos 2x. E isso aqui implica que vai passar dividindo 3, né? Então 4 terços menos 2 sobre 3x. Então, percebe que eu tenho aqui agora duas funções afins. A primeira equação virou nessa e a segunda equação virou essa função aqui. Então, resolver a equação é a mesma coisa dizer que existem valores de x e de y que satisfazem as duas funções, né? Que vão se encontrar aí em algum momento. E eu sei que o gráfico das duas funções são funções afins que são retas. Então, bora analisar essa solução graficamente. Graficamente, a gente vai traçar os gráficos e ver que aquele pontinho lá será a solução da equação, certo? Lembrando que existem várias formas de resolver o sistema, tá? Essa aqui a gente está vendo uma forma mais gráfica para ver como é que fica nesse estudo aí de equações, de funções. Então, tá aqui. Primeiro, eu vou traçar a primeira função ou a primeira equação, essa aqui, né? F de x mais x mais 3 é igual a x mais 3, beleza? Então significa o seguinte, que se eu tiver, novamente, para fazer o gráfico, não tem segredo. Se eu tiver y igual a x mais 3, significa que vou ter a identidade, né, que é y igual a x mais 3 unidades deslocadas acima, né, já que é positivo. Então, o gráfico dessa função, e eu sei que o valor aqui na frente é positivo, ó, é 1, eu sei que ele é crescente, certo? Ele passa mais ou menos aqui no meio se fosse a identidade. Como tem 3 unidades acima, eu vou traçar isso aqui mais ou menos nessa posição aqui. Pronto, certo? E eu sei que esse pontinho aqui é o pontinho que vai ser o y, que não está acompanhando o x, é o 3. E esse pontinho aqui é o valor quando o meu y é igual a zero, que é o menos 3, né? Se a gente for analisar aqui nossa função. Pronto. A próxima função é essa aqui, né? Y igual a 4 terços
menos 2 sobre 3x, certo? Novamente, eu vou ter aqui uma função, eu vou ter um coeficiente nela que está acompanhando o x, que nesse caso aqui tem duas características, ele é negativo, e segundo é que ele é menor que zero, né? 2/3 é um valor menor que zero. Então, se ele é menor que zero, significa que é um valor que ele está diminuindo, né? Ele é menor que zero, então ele está diminuindo. Nesse caso aqui, a inclinação ela já não é tão íngreme a reta, então ela já é mais perto do eixo X. Então, se não tivesse o valor do 4/3 aqui, o que a gente ia fazer? O gráfico seria mais ou menos assim, ó, decrescente, né? Seria dessa forma aqui mais ou menos, certo? A ideia é que ela não seja tão decrescente, né? Ela fique mais próxima do eixo X, tanto desse lado como do outro, né? Devido à simetria, certo? Porque o coeficiente aí é um valor pequeno, né? Que é 2 dividido por 3, é 0 ponto alguma coisa. E é negativo, né? Então é decrescente. Só que além disso, tem um valor aqui, né? O 4/3 positivos. Então significa que eu vou deslocar essa minha reta. Ou para cima ou para baixo, dependendo do sinal dele. Nesse caso aqui, ele é positivo, né? 4/3. Além disso, ele é maior que 1, né? 4 dividido para 3 dá 1, alguma coisa. Então, ele vai deslocar essa minha reta aí, que está em preto, para cima. Então, é como se eu fizesse isso aqui agora, ó. Vou apagar aqui. Pegar a mesma ideia da reta, só que ela vai estar aqui em cima, mais ou menos, né? Ok? É a mesma reta, só que eu desloquei ela para cima. Beleza. E eu sei que vai ter dois valores aqui, pelo menos que eu conheço. O primeiro valor é esse cara bem aqui, ó. É o que corta o eixo Y. Que é justamente o 4/3. É o valor que não está acompanhando o X. Então aqui é 4/3, certo? E esse valor aqui é o valor quando o meu Y é igual a zero. Se a gente for analisar aqui, ó. Quando y é igual a zero, eu vou ter que 2/3 será igual a 4, meu, 2/3 x é igual a 4/3. Isso aqui implica que o meu x é igual a 2, certo? Então, quando o x for igual a 2, então esse valor aqui é 2, significa que ele vai cortar o eixo x. Pronto. O que eu quero agora, na verdade, né? Eu quero saber quem é esse pontinho bem aqui, ó. Esse ponto, né, que eu estou marcando, ele é a solução do sistema de equações, beleza? Como é que a gente vai para saber quem é esse cara aí, né? É justamente a ideia de igualar duas funções, porque graficamente ele está me dizendo que aqui, ó, as duas vão se encurtar em um ponto, vão se encontrar em um ponto. E esse ponto, de fato, ele é a solução do problema. Então, vou pegar aqui, fazer isso, né? Vou igualar a primeira função à segunda função, né? Que são essas duas aqui, ó. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que o x mais 3 será igual a 4/3 menos 2/3 de x. Certo? Isso aqui, agora eu vou resolver a minha equação do primeiro grau em x. Naturalmente, né? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que x mais 2/3 de x. Passei tudo que é x para um lado. Vai ser igual a 4/3 menos 3, né? Passei o que era x para o outro. Beleza? Aqui eu vou fazer essa operação, né? Então ficaria ali, vou explicar 3 vezes x, dá 3x, mais 2 dá 5, então daqui dá 5x sobre 3. E desse lado aqui também, né? Multiplicar 3 vezes 3 dá 9. No caso aqui seria 4 menos 9, dá menos 5, né? Menos 5 sobre 3. Isso aqui implica que, se eu simplificar aqui, né, os denominadores, o meu x será menos 5 sobre 5 igual a menos 1. Então, isso é o que eu encontrei. Encontrei o valor do x que corresponde à função no ponto. Então, eu sei que bem aqui, né, que é o valor que está correspondendo ao ponto, é menos 1. Pronto. Como eu quero saber um ponto, e esse ponto é um par, né, é um par ordenado, que a gente chama, tem esse valor do x, o valor do y, eu só faço substituir ou nessa equação, ou não, melhor, ou nessa função, ou nessa, né, que eu vou obter a imagem do menos 1.
E a imagem também, ele vai me dar o valor do y, que é a solução do problema lá, né? Que são duas variáveis. A gente vai substituir na primeira aqui, que ela é mais simples, a equação, né? Então, vou fazer aqui. Então, meu y será, no lugar do x vai entrar menos 1. Então, aqui é menos 1 mais 3. Esse cara aqui é igual a 2. Certo? Então, o valor no eixo y é 2. Então, os valores que eu encontrei, o x e o y, são a solução, é a solução do problema aqui em cima, inicialmente. Então, a solução é o ponto menos 1 e 2, né? Que é justamente o ponto onde é reta esse encontro, que são os gráficos aí da minha função.